Falar sobre lipedema, as causas e as consequências, com a Cristiane Leite, que é nutricionista clínica, e a Rúbia Machado, que é fisioterapeuta. Bom dia, Cristiane, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, é sempre um prazer estar aqui falando para a audiência na boca do povo. E bom dia também para a Rúbia, que está aqui com a gente. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Jorge. Bom dia para todo mundo que está em casa. Um prazer novamente estar aqui. O que é lipedema, né? Sempre é bom a gente explicar para a nossa audiência, né? O que é essa doença. É verdade. Jorge, o lipedema é um acúmulo desproporcional de gordura em algumas partes do corpo, principalmente quadris, coxas, tornozelo, e algumas mulheres também têm esse acúmulo desproporcional nos braços. Então, normalmente é aquela mulher, não é regra, mas assim, é aquela mulher que tem os ombros mais finos, às vezes a parte inferior do corpo mais volumosa, e é muito confundido com excesso de celulite, né, Rúbia? Aquela pele mais irregular, e aquela mulher que a vida toda acha que está sempre gordinha, está sempre acima do peso, mas tem alguns sinais e sintomas que mostram que aquela desproporção de gordura, né, vem de um processo inflamatório, tem uma origem ali genética, também hereditária, então é totalmente diferente da gordura normal, assim, da pessoa que é sobrepeso, da gordura tradicional. Inclusive, a gordura do lipedema é diferente. Né? Por isso que ela tem um aspecto de celulite quando a gente olha a perna da portadora de lipedema. Ela tem vários nódulos. A gordura tradicional é aquela gordurinha da picanha, né, Cris? Ela é aquela gordura homogênea. E diferente do lipedema, que são vários nódulos envolvidos com fibrose, com um emaranhado, né, de tecido fibrótico. E por que o lipedema é uma doença mais feminina? Cursa no estrogênio, né? É o hormônio feminino que rege o corpo da mulher. Então, alguns aspectos ali da metabolização do estrogênio forma alguns metabólitos ou forma algumas substâncias que acaba levando ao desenvolvimento dessa inflamação, porque o lipedema ela é uma doença inflamatória, tanto que ela não tem cura. Tem controle, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas, de fato, é uma doença que cursa muito no estrogênio, no hormônio feminino. Inclusive, ela se desenvolve a partir de gatilhos que estão relacionados com a parte hormonal. Então, o primeiro gatilho é a primeira menstruação. Então, geralmente, são meninas que tinham corpos normais, que já eram mais coxudinhas, bundudinhas. Porém, quando menstruaram pela primeira vez, tiveram uma explosão de gordura nessa parte inferior do corpo, né? Apresentando mais gordura, mais celulite nessa região. Assim como alguma gestação também, então ter alguma alteração hormonal significativa na gestação, pode ser na primeira, pode ser na segunda. Assim como também a menopausa. Né? A menopausa também é um outro gatilho, porque tem uma alteração muito grande da parte hormonal e também pode levar à formação, né, à apresentação do lipedema. Lembrando que somente quem tem, né, o gene ali, a hereditariedade do lipedema que vai desenvolver nesses gatilhos, né? Não são todas as mulheres que vão desenvolver o lipedema. Por isso que é interessante, Jorge, sempre observar se a avó tem essas características. Então, aqui na nossa região tem algumas expressões muito interessantes, né, Rúbia? Que fala assim, a lemoa da canela grossa. Então, às vezes, tem aquela canela, aquela panturrilha grossa, sempre inchada, grande. A lemoa da anca larga, né, italiana da anca larga, braço de polenteira. Então, são expressões que, ao longo do tempo, nós fomos observando que são características da mulher com lipedema. Né? Então, observar, a avó tem essas características, as tias mais velhas, as primas, a mãe. Então, a probabilidade de ter é grande. Aí os gatilhos, como a Rúbia trouxe, são as flutuações hormonais que a mulher pode realmente desenvolver o lipedema. Há alguma prevenção para isso? A prevenção está em cima justamente dessa observação da nossa família. Então, ver se eu tenho mais pessoas na minha família que já têm esse padrão, que muitas vezes falam isso pra gente, né, Cris? Mas a minha família inteira é assim. Eu sou assim porque a minha família toda é, mas é justamente isso.
Então, como que eu cuido? Eu tenho que ter uma boa alimentação, mas essa boa alimentação para o lipedema, ela tem alguns ajustes, né? Que a Cris vai saber falar muito melhor do que eu. Precisa estar fazendo atividade física. Isso tudo vai ajudar com que a parte hormonal se mantenha estabilizada, né? De uma forma mais normal, assim, no nosso dia a dia. Fora isso, a gente tem essas grandes inflamações que a gente tem que diminuir, né, a ocorrência, né? Então, por isso a alimentação e o exercício, e fazer atividade física e drenagem linfática. Isso, para mim, é básico, né? O que a Rúbia trouxe é o tratamento conservador. Então, como é uma doença que não tem cura, ela precisa de controle, senão ela vai agravando, ela vai aumentando os estágios. E aí ocorrem os agravos maiores, que daqui a pouco também a gente traz. Mas a prevenção está, como a Rúbia trouxe brilhantemente, é você saber se você tem na família a probabilidade de ter, e aí você vai cuidar com os gatilhos. E aí são os hábitos, são os fatores ambientais, é ter uma vida saudável, controle de peso, exercício físico, drenagem linfática, que é o tratamento conservador. Como é uma doença que cursa na inflamação, é controlar a inflamação. Essa inflamação que nós falamos, Jorge, é a inflamação de baixo grau. Tem a inflamação aguda e tem a inflamação de baixo grau. Então, tem várias doenças que cursam na inflamação de baixo grau. Diabetes é uma, esteatose hepática não alcoólica é outra, que é a gordura no fígado, lipedema é outra. Então, essas doenças que cursam na inflamação, precisa controlar. E o que controla a inflamação é uma alimentação saudável, estilo de vida saudável. Uhum. Por que a nossa região lipedema é comum? Qual é a característica que as mulheres aqui têm, né, que faz com que o lipedema se torne comum aqui na região? Justamente porque esse fator hereditário, né, está muito mais ligado aqui. A nossa região, né, é basicamente colonizada por cultura alemã e italiana, e está muito ligada a essa genética, né? Então, tanto que os maiores estudos do lipedema estão na Alemanha, né? Então, lá a população inteira sabe o que é lipedema, os estudos estão ligados a isso, né? Então, por isso a nossa região aqui é tão endêmica. São muitas mulheres, né, Rúbia? É bem comum, assim. E quando você traz estudos de fora do Brasil, porque aqui no Brasil hoje a gente tem muito aquela fala assim, nossa, lipedema é a doença da moda. Porque agora, de uns últimos anos para cá, começou-se a falar mais sobre lipedema. Isso é muito bom, porque jogou luz a uma situação que antes as mulheres tinham tantas dores, passava tantos anos sem entender por que não tinha resposta com a dieta, não tinha resposta com o exercício físico, sempre aquelas dores, acúmulo de líquido, até dificuldade de locomoção, porque num estágio mais agravado, acaba agravando, acometendo até as articulações, né? Probabilidade de trombose, úlcera venosa, sabe aquelas feridas na perna, assim, principalmente na canela, é úlcera venosa, dificuldade de fechar uma ferida dessa. Então, são mulheres que têm mais probabilidade de ter esses problemas, né? Dor ao simples toque, Jorge, tu não precisa encostar em nada, tu já aparece roxa, um hematoma. Então, elas sofrem com isso a vida toda. E aqui no Brasil, de uns anos para cá, que bom, né? Começou-se a falar sobre lipedema. E a Rúbia e eu, nós estamos há alguns anos já estudando, trazendo, nos informando e nos capacitando para conseguir atender essas mulheres. Porque não é uma gordura normal. Ela não tem uma resposta no emagrecimento ou na intervenção nutricional ou a intervenção com a drenagem linfática normal. Então, são mulheres que precisam ser tratadas de forma diferente. Em princípio, né, eu acho que o que mais chama a atenção das mulheres para buscar alguma coisa é a estética. Sim. Mas, além dessa questão visual, da estética, o que pode acontecer se não tratar do lipedema? As alterações que o lipedema traz, postural, realmente são bem significativas. Tanto que as pernas das mulheres, com o passar, né, dos estágios,
conforme for aumentando, né, a gravidade do lipedema, a tendência é fazer o joelho valgo, que a gente chama, que é o joelho que encosta e os tornozelos se afastam, a base fica mais larga. E isso vai trazendo muitas consequências ortopédicas e, às vezes, até neurológicas, que a gente chama, quando é periférica, que é, por exemplo, uma alteração de dor no ciático, por exemplo, né, por conta do acúmulo da gordura, pela dificuldade de caminhar. Então, isso tudo acarreta, sem contar os problemas de trombose, né? Trombose. Um agravamento, quando você tem um estágio mais avançado, porque é uma doença, Jorge, que ela é dividida em tipos, que é a localização. Se a mulher tem aquela desproporção e aquele tecido fibrótico só no quadril, ou se é no quadril e na coxa, ou se é na perna inteira, então, ou se é no braço, então são tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 e 5, né, Rúbia? E tem os estágios, que é o agravo. Então, às vezes, eu recebo uma paciente que ela está no estágio 1. Então, tá aquela perna quase que normal, né? Tem uma ondulação ali que a paciente acha que é celulite, mas é uma paciente que treina, faz musculação e não vê um desenho muscular, porque tem um tecido fibrótico em cima ali. Agora, eu tenho pacientes em estágios 2 e 3, que já são um aspecto, como você colocou ali, o estético, que você bate o olho e já vê uma perna com bastante ondulação. A Rúbia faz a palpação e já tem muita fibrose. Então, já é uma paciente com um agravo maior. Então, tem o tipo, que é onde está localizado o seu lipedema. E o estágio é o quanto ele está agravado. E o tratamento conservador, ele serve para quê? Para diminuir o agravo, para diminuir o estágio. Porque cura não tem. Infelizmente. Né? Infelizmente não tem. E a partir de que idade, se é que tem uma idade, né, começam a aparecer os primeiros sinais? Isso vai depender do gatilho, né? Vai apresentar, né, dependendo do gatilho que ela teve. O meu, por exemplo, eu, Rúbia, sou portadora de lipedema, foi na minha primeira menstruação. Então, lá com 13 anos, eu já apresentei os sintomas. Então, principalmente, essa menina, mesmo que esteja lá no estágio 1, por exemplo, onde a perna é praticamente normal, ela vai sentir peso nas pernas, ela vai sentir dor ao toque, ela vai sentir todos esses desconfortos e ela pode já estar iniciando o tratamento conservador. Então, ela já pode começar, não precisa esperar agravar, não precisa chegar num quadro onde tenha mesmo esse incômodo com o aspecto de celulite visível, né? Então, a partir da hora que a menina tem um gatilho, seja lá com 10 anos, seja com 12 anos, seja com 15 anos, ela já pode iniciar o tratamento conservador. Percebeu, a mãe, né, no caso, a mãe percebeu, ou a mãe é portadora, ou a avó, né? Enfim, se eu tenho mulheres que têm essas características na família, eu já tenho o diagnóstico de lipedema na família. Se eu tenho uma pré-adolescente, daí a pouco ela vai ter a primeira menstruação, que é a menarca. Então, pode ser o primeiro gatilho, porque é a primeira flutuação hormonal da mulher na menarca. Então, ali, a mãe daquela garota já tem que ficar de olho, né? A alimentação adequada, bastante líquido, legumes, verduras, evitar o excesso de ultraprocessados, que hoje é difícil, né, Jorge? É difícil. O adolescente hoje, se deixar, ele come só fast food, salgadinho, refrigerante Sim. e chocolate, por aí vai. Então, são alimentos péssimos para o lipedema. Então, com certeza, tendo na família alguma mulher portadora, todas as mulheres têm que ficar de olho, porque pode ser que elas desenvolvam a doença. Lembrando sempre que isso é uma questão mais hereditária. Isso. É hereditária. Hereditária. Por exemplo, a Rúbia tem, e tua avó, né? É, mãe do meu pai. Tua avó. É igualzinha, éramos, né, iguaizinhas. Cintura fina e com um quadril mais largo. E aí com uma grande desproporção, porque da cintura para cima magra e da cintura para baixo outra pessoa. A gente costuma dizer que a portadora de lipedema é uma Barbie da cintura para cima e uma boneca de pano da cintura para baixo. Parece que ela foi toda preenchida com espuma pelas irregularidades da perna. Então, no meu caso, a família do meu pai, eu trago a genética da parte do meu pai. Muitas mulheres trazem da parte da mãe, elas acabam olhando, não, minha mãe não é assim, e aí não conhece, por exemplo, porque meu pai só tem irmãos e tal, e não prestou atenção na avó, né? E realmente, às vezes, está lá. Ou às vezes pode ser até da parte do avô, né?
e assim por diante. Mas na família vai ter alguém que tenha característica. E são mulheres, Jorge, que nós lidamos diariamente, né, Rúbia, com portadoras de lipedema, porque de fato somos referência no atendimento aqui em Blumenau. E são mulheres que vêm para a gente com o psicológico muitas vezes abalado. Porque... Até mesmo pela estética, né? Exato. Ou, por exemplo, é comum uma mulher ter essa situação, quadril mais largo, tal, procurar uma academia, por exemplo, né, para tentar melhorar essa situação. Se esforça, se dedica e não dá resultado? Exatamente. O lipedema é uma gordura pouco responsiva aos tratamentos de emagrecimento. Então, são mulheres que vão passar a vida toda tendo uma resposta menor. Buscando alguma coisa sem ter o resultado adequado. Isso. Frustração é a principal palavra, porque nem toda portadora de lipedema está acima do peso. É ou não é, Cris? Exato. Muitas vezes, eu tenho, assim, a minha agenda hoje é praticamente 100% lipedema, né? E tem aí alguns atendimentos de pré e pós-operatório, mas a minha agenda é basicamente lipedema. E eu vou dizer para ti que 90% da minha agenda é magra. São mulheres magras. Mulheres que estão dentro do peso. Só que as pernas não correspondem ao resto do corpo. E elas treinam. Todas elas cuidam na alimentação, todas elas fazem restrições alimentares, justamente porque elas querem ter essa sensação de que, eu estou fazendo alguma coisa para melhorar. E muitas vezes, né, na sua grande maioria das vezes, elas realmente não têm o resultado esperado. E é extremamente frustrante. Mas, como a gente sempre fala, o diagnóstico de lipedema, no primeiro momento, pode parecer uma sentença. Por ser uma doença que não tem cura, para aquela celulite que nunca vai sair, que tu sabe que ela nunca vai sair dali, né, aquele aspecto de celulite. Porém, ela também é libertadora. Porque aí você sabe que, em vez de você ficar buscando 100% da outra, você já está no seu 100% e você tem que deixar de se comparar e se aceitar e se amar. E aí a coisa deixa de ser tão frustrante, né? E é interessante colocar que obesidade é uma coisa e lipedema é outra. Pode acontecer da portadora de lipedema também ter obesidade, e vice-versa. Mas a obesidade, a avaliação para obesidade é diferente, né? Então, a obesidade é uma doença multifatorial e que é muito característico principalmente pelo excesso de gordura central. Então, um abdômen muito protuso, muito grande, com uma dobra abdominal de gordura grande. Quando você faz ali com a fita métrica ou com a trena, uma porção maior de abdômen, a relação do IMC também, que é o índice de massa corporal, e principalmente o percentual de gordura, que aí é uma referência mais clara, né, do quanto de gordura essa pessoa tem no corpo. A portadora de lipedema, ela vai ter uma porção de gordura maior, essa gordura é fibrótica, eu repito, é importante que quem está nos ouvindo entenda que é diferente a gordura do lipedema, mas às vezes a paciente tem a cintura super fininha e aquela desproporção na parte inferior, né? Então, são duas doenças diferentes, mas a portadora de lipedema, ela sempre acredita que ela está acima do peso, que ela está gordinha ou ela está obesa, né? Até porque ela ouviu a vida inteira de que ela precisava perder peso. Você precisa fechar a boca. Tens que olhar o que tu tá comendo, tens que fazer mais exercício, olha, né? essa perna, olha como tá. E ela sempre vai ter a impressão de que essa perna tá sempre muito inchada. Ela tem um aspecto visual de muito inchaço. Então, a maioria das pessoas, né? Eu vivi isso por muito tempo. Tá tomando refrigerante escondida. Mas o refrigerante que atua só na cintura para baixo, não atua no corpo todo. Ou uma comida que só me engorda na cintura para baixo, não me engorda no corpo todo. Né? Então, tem esses detalhes. E muitos profissionais não sabem identificar isso, né, Cris? Isso é uma coisa muito importante que a gente traz. Porque ela, além dela ir para a academia, procurar ajuda, porque ela está procurando ajuda, às vezes ela não encontra um profissional, ou uma nutricionista, ou uma esteticista, uma fisioterapeuta dermatofuncional, que entenda que aquilo é um lipedema e não uma obesidade, não uma celulite, para saber tratar exatamente aquele problema dela. Né? É verdade. A falta de um tratamento, né, pode levar a consequências com a saúde da pessoa, além dessa questão estética?
Pode Muito. mexer com a saúde da pessoa, gerar alguma patologia, por exemplo? Muito. Como a Rúbia já trouxe algumas patologias ortopédicas, né? Então, o fato de você ter um acúmulo muito grande de gordura acaba interferindo nas articulações, principalmente de joelho e tornozelo. Quando eu tenho um estágio mais agravado, ou seja, quando a doença está mais inflamada, aquele tecido está mais inflamado, eu tenho também, muitas vezes, uma vascularização menor, então eu tenho um aporte de oxigênio menor, tanto que são pacientes, muitas vezes, com o pezinho frio, né, Rúbia? Uma perna mais azulada, que é a apóxia, né? Quando vai pouco oxigênio para aquela região do corpo, porque já tem ali, de fato, uma sensibilidade vascular maior, então o sangue circula com mais dificuldade. Fora a úlcera venosa, fora a trombose. Então, são todos agravos que pode acontecer com essa paciente. O estágio 4, inclusive, ele é caracterizado pelo linfolipedema, né? Lipolinfedema, né? Então, que tem a associação, ele tem uma destruição, muitas vezes, um comprometimento do sistema linfático. E aí ela pode ter um comprometimento que é muito comum, né? Quando a gente fala aqui na elefantíase, né? Mas é uma outra doença, mas ela está ligada à destruição do sistema linfático. Então, a gente tem uma perna muito mais inchada, que ela não desincha nunca. Então, o estágio 4, ela tem essa parte de lesão do sistema linfático também. E aí, por exemplo, passar por uma cirurgia, como as meninas sonham, né, em fazer lipoaspiração, por exemplo, já se torna uma barreira. Não pode, né? Então, são casos mais agravados da doença. Mas nem tudo é ruim. E o lipedema, por ter esse acúmulo de gordura mais na parte inferior, ela tem essa parte de proteger o sistema cardíaco, né? Então, ao contrário da obesidade, né? Que a gordura central aí leva a problemas cardíacos, né? A tendência das mulheres com lipedema a ter problema cardíaco são menores. Tem mais problema circulatório. Isso. Exato. Menos cardíaco. É exclusivamente uma doença feminina ou homem podem ter também? São raros os homens, né, Rubia? Bem Mas raro, há. Mais há. Mas bem raro. Sim. No meu consultório nunca veio um homem com lipedema. É mais comum linfedema em homem, né? Mas tem sim, e depende muito do quê? Dos hábitos. Lá na adolescência, na infância, né? Então, não é algo que vai desenvolver ao longo da vida, mas lá no início da vida, quando entra a parte hormonal também. Então, dependendo de como está a alimentação desse paciente, né, ele pode desenvolver sim. A diferença, Jorge, é que esse homem, ele não vai se preocupar com a parte estética assim como a mulher. Porque ele está de bermuda, se a perna dele está mais roliça, não está mais roliça, né, tá tudo bem. Então, ele continua a vida dele dificilmente. Ele pode me procurar, por exemplo, porque ele está sentindo peso na perna, dificuldade de parte circulatória, vir fazer drenagem linfática, mas não pelo lipedema em si, né? A grande maioria das vezes. E é uma grande minoria, né? Um público muito menor. Não tem a flutuação hormonal que a mulher tem ao longo da vida, né? Mas a grande maioria são mulheres, né? Tá certo. Quem quer mais informações, como é que pode fazer? Pode nos procurar no @Confraria do Lipedema, que é o projeto que nós temos em conjunto aqui em Blumenau. Já fizemos 4 encontros, então são eventos que nós convidamos as portadoras de lipedema, sempre para falar de algum assunto relacionado ao lipedema e como nós podemos melhorar a vida dessa paciente, né, Rúbia? E aí, Jorge, eu gostaria de convidar o seu público e a todos, especialmente acadêmicos, alunos da área da saúde, profissionais da área da saúde também, de todas as áreas, e portadoras de lipedema. Dia 10 de novembro, nós vamos fazer uma aula sobre lipedema no auditório da Unicesumar, a partir das 9 da manhã. Eu convido a todos que queiram participar conosco para nos chamar ali no @Confraria do Lipedema. Quem tiver interesse, saber os valores ali dos convites, será um prazer. Nós queremos, Jorge, criar uma legião de profissionais que saibam lidar com portadoras de lipedema, porque são pacientes que, de fato, sofrem muito com a doença e elas não têm uma receptividade boa dos profissionais, porque eles não sabem lidar com isso. Uns acham que é gordura normal, outros acham que é da moda, né? Sendo que o lipedema já foi documentado aí desde 1940, se eu não me engano, né? O primeiro médico. Precisa de diagnóstico médico, mas nós já direcionamos com sinais e sintomas
para um pré-diagnóstico. Então, é importante que essa paciente saiba que existe tratamento e que nós podemos ajudá-las. Então, fica aqui o convite para essa aula de lipedema. Vai ser um domingo de manhã, tá? Das 9 às 11h30, com um café bem gostoso e tem certificado também. Tá joia. Obrigado pela participação de vocês e pelas informações e orientações aqui para a nossa audiência. Prazer é nosso. Obrigada. Todo nosso. Muito Tchau, obrigada. ótima semana.